Olá pessoas, eu sou a Lara e no vídeo de hoje a gente vai analisar a série 7 Seconds. A gente começa lá no primeiro episódio com o Peter Jablowski, que estava com pressa para ir visitar a mulher grávida no hospital. Mas acaba se distraindo por um momento e atropela um menino de bicicleta. O Peter é policial e ele liga para o seu supervisor, que decide acobertar o crime e lhe manda fugir sem prestar socorro. A vítima é Brenton Butler, um adolescente negro de 15 anos. KJ Harper é a promotora que pega o caso, e ela percebe que alguns detalhes estão mal explicados, por isso decide investigar a fundo para descobrir a verdade. Em seguida que o caso acontece, a investigação tenta criar uma imagem deturpada do Brenton, insinuando que ele seria membro de uma gangue, afinal estava com uma bicicleta que era muito cara, e o acidente pode ter sido uma consequência de ele estar nessa gangue, então não tem muito o que fazer. O departamento de polícia faz o possível para acobertar o caso, afinal, já existem muitos problemas entre policiais brancos e jovens negros, e eles não querem começar mais um. A família insiste em buscar respostas e justiça para o seu filho. Na rua, as pessoas começam a protestar dos dois lados e discutir as questões raciais, que ficam bem claras, principalmente porque a série mantém o caso como um acidente. Mesmo que o Peter estivesse desatento, foi um acidente porque ele não tinha intenção que aquilo acontecesse. E acidentes acontecem, mas a forma como tudo foi conduzido a partir daí é que gera revolta. A advogada me estressou. Ela não é cativante e não é aquele exemplo ideal que costuma representar a justiça. Tem problema com a bebida e por causa disso esquece as suas responsabilidades como promotora. No início foi bem irritante, porque eu queria que as coisas se resolvessem e ela estava enchendo a cara, mas depois acabei me acostumando. Aliado a isso, tem o fato de que não é uma série em que tu consegue separar esse é o herói e esse é o vilão. Ela quer mostrar que os vilões têm um lado humano e os mocinhos têm comportamentos errados. Os personagens são assim, possuem várias camadas, cometendo erros e acertos. O Fish foi um personagem que chegou do nada. Ninguém gostava muito dele ali no departamento e parecia que só ia atrapalhar. Mas foi ficando e se mostrou bem importante. Apesar de fazerem o que podem, os dois estão sempre um passo atrás da polícia corrupta. Isso faz os resultados serem mais lentos, trazendo veracidade, porque a justiça é lenta mesmo, e deixando o público ansioso, ou cansado, depende de você. A Regina King fez a mãe do Brenton, uma personagem que se desenvolve muito ao longo dos 10 episódios. Ela toma decisões perigosas, mas que são compreensíveis para o momento em que ela está. Questiona muito o seu Deus, que não lhe ouviu, mas que atendeu àquele que pediu pela morte do seu filho. E por isso entra em conflito com o marido, que continua fiel à sua religião e quer seguir em frente enquanto ela busca justiça. A organização da narrativa foi confusa. São 10 episódios, começa falando sobre o acontecido, depois desenvolve o caso, desenvolve os personagens, até o final, no julgamento. Porém, entre o início e o julgamento, parece que tem um buraco. Demora para chegar no final, apesar de serem poucos episódios, e acaba prejudicando o ritmo da coisa. Tem acontecimentos que, apesar de contribuírem para uma parte específica, se perdem no todo, porque não acrescentam nada para a história principal. Tem situações com um excesso de detalhes, e outras não são nem um pouco convincentes. O que me incomodou bastante foram as cenas no carro. Quando os personagens estão conversando, a câmera fica do lado de fora, mas ninguém lava o carro nessa cidade, então não dá para ver nada. Tu fica querendo entrar ali e passar um pano no vidro para poder enxergar direito. Mesmo fazendo tudo isso e cometendo mais crimes além do atropelamento, muitas pessoas ficam do lado dos policiais simplesmente por serem policiais. É claro que não dá para generalizar. Nem todos são ruins, mas nem todos são bons. Se fosse qualquer outro grupo que fizesse tudo aquilo que eles fizeram, seria o caos. Mas como foi praticado por autoridades, então fecha os olhos e finge que não aconteceu. E a série quer justamente provocar inquietação, ao deixar muito claro essa distinção. Existe o certo e o errado, mas depende para quem. Os crimes cometidos por esse grupo prejudicaram a própria polícia, que virou alvo de desconfiança geral.
cria um pensamento de tipo, poxa, as pessoas que precisam nos proteger fazem isso. Para quem se pede socorro então? Todos acabam pagando pelo erro deles. Fica aí então a importância de não generalizar, nem para o bem e nem para o mal. 7 Seconds é mais uma produção que denuncia o preconceito e questiona o senso de justiça das pessoas. Você acompanha o caso completo, do início até a resolução, e fica esperando a justiça acontecer. Não espere que os episódios te agradem. A série é mais realista do que agradável, então mostra as coisas como elas são, e nem sempre são boas. Num lugar cujo símbolo é a Estátua da Liberdade, o que as pessoas menos têm é liberdade. Apesar de a série ter sido cancelada já na primeira temporada, tu não vai ficar perdido. Ela tem um final dentro da proposta da história, então esse cancelamento não interfere em nada. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve para receber os próximos e me conta nos comentários, já assistiu essa série? O que tu achou dela? Se não assistiu, ficou curioso para assistir por causa dessa história? Manda aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência e semana que vem a gente se vê de novo. Tchau!